Oi, 105A. Nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre alteridade, etnocentrismo e relativismo cultural. Na aula passada, a gente aprendeu o que é diversidade cultural e o que é multiculturalismo. Vocês lembram? Caso não lembrem, vamos dar uma retomada. A gente viu que a diversidade cultural que Florianópolis possui, isto é, culturas variadas e diferentes, faz com que a cidade viva o fenômeno do multiculturalismo, que é quando estas culturas diferentes vivem e convivem no mesmo lugar. A gente viu também que a interculturalidade é a palavra usada para se referir ao diálogo igualitário entre essas culturas. Eu e a Gabi comentamos com vocês que o multiculturalismo pode levar as pessoas a assumirem diferentes posturas e comportamentos, como o etnocentrismo e o relativismo cultural. Esses conceitos que parecem dois palavrões aparecem bastante nas provas de vestibular e no Enem, e hoje vão ser os assuntos do nosso vídeo. Mas antes da gente falar deles, é preciso entender o que é alteridade. Alter vem do latim e significa outro. Assim, alteridade se refere à forma como a gente compreende e define o outro, entendendo que é um ser humano diferente do ser humano que eu sou. É uma palavra muito importante para a gente pensar a diversidade, porque ela diz respeito ao reconhecimento da diferença, ou seja, o entendimento de que as diferenças existem. Um efeito da alteridade é o estranhamento. Isso é, o ato de achar estranho alguma coisa fora do comum. É quando a gente se sente meio desconfortável diante do desconhecido. O estranhamento só é possível mediante o choque cultural que pode ocorrer no encontro entre duas ou mais culturas distintas. Ele está relacionado com o reconhecimento da diferença. Afinal, a gente só acha estranho aquilo que é diferente do que estamos acostumados. Quando culturas diferentes se encontram, algumas delas podem se sentir superiores em relação às outras, achando que são melhores. O nome disso é etnocentrismo. Mas para conhecer a origem da palavra, etno vem de povo ou nação e centrismo vem de centro, ou seja, é considerar um povo como centro. O etnocentrismo é a crença de que uma cultura ou um povo é superior a todos os outros. Vocês, por exemplo, já estudaram o período de colonização do Brasil? Quando os europeus invadiram as terras indígenas, ao se depararem com uma cultura diferente da deles, definiram os povos que encontraram como primitivos e chamaram a cultura europeia de civilizada, com a crença de que ela era superior. É essa crença de que a própria cultura é melhor do que as outras que as ciências sociais chamam de etnocentrismo. Um dos maiores problemas dessa forma de pensar é que ela foi e é usada para justificar preconceitos, opressões e explorações de alguns povos e territórios. A escravidão, por exemplo, foi justificada por uma ideia etnocêntrica. Diziam que a população negra era atrasada, selvagem, menos inteligente, enquanto a população branca seria inteligente, desenvolvida e superior. Outro exemplo de etnocentrismo foi o nazismo alemão, uma ideologia fortalecida entre os anos de 1933 e 1945, que pregava a raça ariana como superior a todas as outras e que era usada para justificar a exploração do trabalho dos judeus. Já o relativismo cultural prega exatamente o contrário. Esse é um conceito que busca não julgar as culturas como melhores ou piores, mas sim compreendê-las com suas diferenças. É sobre entender que povos diferentes têm modos de viver diferentes e que por isso não se pode ver um como superior ou melhor do que outro. E a gente não precisa pensar nesse conceito olhando só para os povos ou países diferentes, mas para as pessoas também. Por exemplo, vamos supor que eu tô lá ouvindo um rock ou um metal, e quando vejo as pessoas ouvindo um funk, eu falo: que povo sem cultura! Na verdade, não são pessoas sem culturas, são só pessoas com uma cultura diferente da minha. O relativismo cultural busca olhar para as culturas se colocando no lugar de quem pratica elas. Uma pergunta fundamental para quando a gente se depara com um costume ou hábito diferente e tido como estranho é: por quê? Se não questionamos por que esse grupo faz isso, por que comem aquilo, ou qual a origem desse hábito, conseguimos entender melhor o sentido de uma cultura. Sabem quem começou a desenvolver essa ideia do relativismo cultural? O Franz Boas, aquele que comentamos com vocês na primeira aula. Ele acreditava que cada cultura deveria ser estudada pensando no ponto de vista delas.
Como explicamos no primeiro vídeo, ele dizia que cada cultura é única e deve ser analisada de modo aprofundado e particular. Foi assim que ele se contrapôs ao evolucionismo cultural, aquela visão etnocêntrica que analisava as culturas achando que todas teriam a mesma linha de desenvolvimento. Numa sociedade multicultural, como a cidade de Floripa ou o próprio Brasil, é indispensável que o relativismo cultural seja praticado. Essa prática é muito importante para a interculturalidade, que, como já falamos, é a busca por um diálogo igualitário entre as culturas a partir do reconhecimento da diferença. A xenofobia, por exemplo, pode ser uma das consequências quando não exercitamos o relativismo cultural. Ela é um tipo de discriminação contra estrangeiros e imigrantes. Lembrando que discriminação significa, na prática, uma atitude ou tratamento diferenciado em relação a outra pessoa e que pode vir a prejudicá-la no convívio social. Querem ver um exemplo disso? Olhem só essa notícia. No título dela consta que, em Santa Catarina, 1/3 dos casos de discriminação no trabalho são contra haitianos e africanos. Essa é uma notícia de 2021, ou seja, extremamente atual. Ela relata a xenofobia sofrida por imigrantes haitianos e africanos que vivem em Santa Catarina, que é um dos estados principais de destino desses indivíduos. Um dos entrevistados, Nahum, descreve como foi registrado em seu trabalho como analfabeto, mesmo sendo fluente em 3 línguas, além também de receber um salário inferior ao dos brasileiros fazendo o mesmo trabalho. Viram como a xenofobia se expressa no cotidiano em forma de discriminação, prejudicando aqueles que são alvos dessa prática? Repetimos, é preciso praticar o relativismo cultural para promover a interculturalidade. Agora, vamos praticar um pouco? Vocês já se impressionaram com um costume totalmente diferente do de vocês? Eu, por exemplo, sempre estranhei demais o chimarrão, porque eu não fui criada com esse costume e na minha cidade, que é muito quente, a gente toma tererê, que é uma bebida que também é com erva, mas que é gelada. Quando eu comecei a conviver com os gaúchos, eu fui entendendo que essa é uma tradição deles e que é uma bebida que ajuda muito a se aquecer no inverno. Além disso, conversando com os meus professores, eu aprendi também que o chimarrão é uma bebida indígena. Vocês sabiam disso? Foi me colocando no lugar de quem tem a cultura do chimarrão que eu entendi por que gostavam dessa bebida. O relativismo cultural é exatamente sobre isso. Olha, gente, eu vou trazer um exemplo contrário ao da Lari. Eu, como carioca, eu senti esses olhares de estranheza assim que eu me mudei aqui para o sul, mais especificamente para a cidade de Blumenau, que fica aqui em Santa Catarina. E eu falei para os meus amigos de escola que eu nunca havia comido cuca, que é um prato tipicamente alemão. Eu não sei se vocês sabem, mas Blumenau ela foi fundada por imigrantes alemães. Então, para os meus amigos que eram nascidos em Blumenau, era super comum ter a cuca ali na cozinha de casa. Mas, para mim, que vim de uma região colonizada por portugueses, não era comum, porque não fazia parte do meu dia a dia. Viram só como existem formas distintas de perceber, na prática, o que significa relativismo cultural? Agora a gente quer ouvir vocês, porque é muito massa falar sobre costumes diferentes, né? Nossa proposta de atividade dessa vez é que vocês comentem no grupo do WhatsApp, aquele do PIBID que nós estamos, sobre algum costume que vocês já estranharam ou ainda estranham. Pode ser por escrito ou por áudio mesmo, da forma que vocês se sentirem mais à vontade. A ideia é praticar o relativismo cultural buscando entender de onde vêm esses costumes que cada um de nós pode achar estranho, mas que para os outros faz sentido. É isso, gente. Esperamos que o vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.